STJ nega transferência de Delúbio Soares para presídio de Goiás ou Distrito Federal. Ministério Público aciona ex-ministro da Saúde Ricardo Barros por improbidade administrativa. Polícia Federal de Minas Gerais pede mais 90 dias para investigar quem financiou defesa de Adélio Bispo, acusado de esfaquear Jair Bolsonaro. Estado de Santa Catarina é multado pela Justiça por não implementar obras emergenciais em terra indígena. E a importância do equilíbrio natural para a preservação do solo e o cumprimento da legislação ambiental. Fungos, bactérias, insetos, tudo que existe na natureza, acredite, tem função. Olá, boa noite para você. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, negou o pedido de transferência de Delúbio Soares para que ele cumpra a pena em presídio próximo à família. O ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, foi condenado a 6 anos de prisão em regime fechado por lavagem de dinheiro em uma ação penal oriunda da Operação Lava Jato. Ele está preso desde maio do ano passado. Primeiro, Delúbio ficou detido na carceragem da Polícia Federal em São Paulo e atualmente está no Complexo Médico Penal em Curitiba, no Paraná. Ao analisar o pedido de transferência para o presídio de Goiás ou do Distrito Federal, onde ficaria mais perto da família, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, considerou que não foram preenchidos os requisitos para conceder a solicitação de urgência. Além disso, segundo o magistrado, o preso responde a outros processos em trâmite na 13ª Vara Federal de Curitiba. O mérito desse habeas corpus será julgado pela 5ª turma do STJ. O Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública contra o ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros, por improbidade administrativa, prejuízo ao patrimônio público e favorecimento de empresas em licitações para aquisição de remédios contra doenças raras. Natália Soares tem os detalhes. Segundo as investigações que iniciaram em dezembro de 2017, o Ministério da Saúde conduziu processos de compra de medicamentos para beneficiar empresas que nunca tinham fornecido remédios à administração pública. Essas irregularidades, segundo o Ministério Público do Distrito Federal, causaram o desabastecimento de remédios para centenas de pacientes que conseguiram direito na Justiça. Uma das empresas beneficiadas teria sido a Global, que recebeu 19 milhões de reais antecipadamente. E para o Ministério Público, o ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros, teria trabalhado para beneficiá-la. O Ministério Público requer danos morais aos pacientes e a devolução dos 19 milhões de reais aos cofres públicos, indisponibilizando os bens dos investigados. A juíza da comarca de Abadiânia, em Goiás, Rosângela Rodrigues Santos, recebeu na tarde desta quarta-feira mais uma denúncia oferecida pelo Ministério Público de Goiás contra o médium João de Deus. Com isso, ele vira réu mais uma vez. Desta nova denúncia constam 13 vítimas, sendo que 5 delas estão relacionadas a casos que não prescreveram. O médium está preso há 1 mês e nega as acusações de todas as mulheres. O estado de Santa Catarina foi multado em mais de R$300 mil pela Justiça Federal por não realizar obras emergenciais na terra indígena Todo Ximbanguê, em Chapecó. A rodovia de acesso entre os municípios de Chapecó e Paial atravessa a terra indígena Todo Ximpangue, em Chapecó. As obras de pavimentação são no trecho de aproximadamente 7 quilômetros e foram iniciadas em 2013. Conforme a decisão da Justiça Federal, o Estado terá que pagar multa de R$356 mil por não ter implementado as medidas emergenciais para melhorar a qualidade de vida e não prejudicar a saúde da população indígena, como reparos em moradias, adequação de vias e pequenas obras de drenagem. A Justiça determinou ainda que o Estado de Santa Catarina fosse intimado para, no prazo de 72 horas, informar a conta específica com saldo para a realização do bloqueio desse valor, sob pena de multa diária de R$2 mil por descumprimento, bem como a impossibilidade de veiculação de propaganda institucional, exceto as de caráter urgente.
E a Polícia Federal de Minas Gerais pediu à Justiça mais 90 dias para a conclusão do inquérito que investiga quem financiou a defesa de Adélio Bispo, agressor confesso do presidente Jair Bolsonaro, à época candidato à presidência. O crime aconteceu no dia 6 de setembro do ano passado. De acordo com o delegado Rodrigo Moraes, ainda não houve decisão sobre a requisição. Bispo foi indiciado por prática de atentado pessoal por inconformismo político, crime previsto na Lei de Segurança Nacional no dia 2 de outubro. 2 dias depois, ele se tornou réu. O primeiro inquérito da PF concluiu que o agressor agiu sozinho no momento do ataque e que a motivação foi política. O novo inquérito quer identificar quem paga a defesa do agressor. Segurado que necessita de ajuda permanente tem direito ao acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria por invalidez. O entendimento é do TRF1 da Primeira Região em Brasília. A Câmara Regional Previdenciária da Bahia, órgão julgador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, manteve condenação do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que terá que pagar um adicional de 25% sobre a aposentadoria por invalidez do autor da ação. Ele alegou precisar de ajuda permanente por ser cego. O tribunal também entendeu que o beneficiário deve receber esse percentual retroativamente ao momento de sua aposentadoria. Na apelação, o INSS defendeu que esse adicional é devido a partir da data de requerimento e que, por isso, não seria cabível um pagamento retroativo a partir da aposentadoria. Mas, ao analisar o caso, o relator, juiz federal Wilson Alves de Souza, julgou que o INSS deveria ter constatado essa condição na realização da perícia que concedeu o benefício. Como não fez, o pagamento retroativo ao autor é plenamente possível. Você sabe o que é interdição? É quando uma pessoa não consegue medir as consequências de suas ações. Nesse caso, a família pede na justiça a chamada curatela. Depois de 7 anos de muitas idas aos médicos, a esposa de Eunice decidiu entrar com um processo de interdição. O servidor público começou a sofrer de demência, doença em que o paciente perde aos poucos a autonomia física e psicológica. A gente tinha aquela esperança que ia passar, que aquilo ia ter cura, que ele não ia precisar disso. Então a gente foi deixando, foi passando. Quando a gente viu que não tinha mais retorno, aí nós entramos. Ele foi interditado em 2016. De lá para cá, a rotina da família mudou bastante. Mexeu muito com a gente, principalmente por essa questão de que ele era um chefe da família, que estava sempre com a gente, e ele que comandava, ele que tinha assim, maior liderança. E depois a gente começou a ver que a gente ia ter que se unir e cuidar dessa parte também, que era a parte que ele cuidava mais administrativa, mais de financeira. Então, a gente teve que aprender a lidar com isso, de uma hora para outra. Em casos de incapacidade física ou mental de pessoas maiores de 18 anos, o Código Civil prevê a interdição. Isso se dá em casos de doenças como demências, sequelas de traumatismo craniano, AVCs, esquizofrenia e bipolaridade grave. Também pode ser por motivos de dependência química ou quando a pessoa tem compulsão por compras. Para ajuizar uma ação é necessário que fique provado que a pessoa perdeu a capacidade de assumir os atos civis, ou seja, cuidar da própria rotina, como se alimentar, locomover e ter discernimento para gerenciar os rendimentos, como salário e bens. O processo de interdição, ele visa transferir para outro a prática dos atos da vida civil, ou seja, movimentação de conta em banco, assinatura de contratos, aquisição de patrimônio, venda de patrimônio, né? São os atos da vida civil que precisam ser transferidos. Se não houver essa necessidade de transferência de atos da vida civil, não existe necessidade de um processo de interdição. A Justiça pode conceder a interdição definitiva ou temporária. A decisão será tomada com base nos laudos da perícia médica e psicológica. Eu tenho que materializar a incapacidade, caso ela exista. Para tal, nós entrevistamos o indivíduo
às vezes mais de uma vez, muitas vezes mais de uma vez, entrevistamos os familiares ou outras pessoas que são responsáveis pelo cuidado dele. Nós podemos e devemos também pedir exames complementares, exames de neuroimagem e testagens neuropsicológicas para avaliar a capacidade, portanto, de entendimento do indivíduo e da sua testagem de realidade. Se ela for comprometida, nós podemos concluir que ele é incapaz e, portanto, que ele deverá ser interditado. E vale lembrar, quem for definido como curador, ou seja, a pessoa que se responsabiliza por todos os cuidados com o interditado, deverá periodicamente prestar contas à Justiça. E no próximo bloco, o cinema é condenado a indenizar cliente que teve que se retirar por levar pipoca de outro lugar. Fere a liberdade e autonomia do consumidor para comprar um produto ou serviço em qualquer estabelecimento que o forneça. Você sabia que cinemas não podem proibir clientes de entrarem com alimentos e bebidas comprados fora? Em Mato Grosso, uma mulher foi impedida de exercer esse direito e será indenizada. Todo mundo sabe. Cinema combina com pipoca com refrigerante. Não dá pra ver um filme sem isso, sem esse combo. Não, infelizmente não. Tudo isso aqui, pipoca, refri, chocolate. Pra ficar bem melhor o filme. Com certeza. A gente comprou pra dividir. E até porque filme sem pipoca. Pois é, não rola. Na porta do cinema sempre tem a lanchonete para quem não quer ficar sem a pipoca e o refrigerante. E muitas vezes é a única opção. Tem gente até que se sente obrigado a comprar. Sim. O senhor acha? Obrigado. Porque não tem outra opção. Então você tem que comprar aqui mesmo. Mas é ruim isso, né? Poderia ter mais opção. Inclusive com preço mais acessível, né? Porque a pipoca aqui é bem carinha. Em Cuiabá, no Mato Grosso, uma mulher foi obrigada diretamente a consumir o que era vendido na lanchonete do cinema. Ela tinha levado uma pipoca e um refrigerante que tinha comprado do lado de fora do estabelecimento, mas ela não pôde comer. E ao ser abordada pelos funcionários, foi ameaçada. Eles pediram para que ela se retirasse da sala do cinema. Caso não fizesse, iriam chamar a polícia e ela acabaria presa. A mulher, então, foi atrás dos direitos do consumidor e conseguiu na justiça uma indenização por danos morais no valor de R$10 mil. Este juiz explica que esse tipo de prática configura a venda casada, o que é considerada abusiva. Fere a liberdade e autonomia do consumidor para comprar um produto ou serviço em qualquer estabelecimento que o forneça. Em segundo lugar, porque isso tira do consumidor a oportunidade de se autodeterminar. E em terceiro lugar, porque o fato de se criar esse tipo de restrição cria uma restrição econômica para o próprio mercado. De repente, o consumidor acha um produto ou serviço mais barato de melhor qualidade em outro fornecedor. A empresa alegou que a atitude é para preservar o próprio consumidor, em razão da fiscalização sanitária. Mas para o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que negou o recurso, a justificativa não ficou comprovada. A lei, para proteger o consumidor, dá também a possibilidade de uma interpretação extensiva do artigo 39.1 para que seja vedada, inclusive essas formas de subterfúgio, a afirmação de que não é vedada a compra do ingresso sem a pipoca e, portanto, não seria venda casada. Então agora já sabe, a pipoca e o refrigerante estão garantidos. Aceita? Vou comer uma, pode? Ó, uma delícia. A camareira de um hotel de luxo em Natal, no Rio Grande do Norte, ganhou o direito a um adicional de insalubridade em grau máximo pela limpeza de banheiros. A sexta turma do TST aceitou a argumentação da empregada, que alegou ficar exposta a agentes biológicos. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, no Rio Grande do Norte, entendeu que não havia insalubridade nas atividades exercidas pela camareira do Esmeralda Praia Hotel, na praia de Ponta Negra, em Natal. Segundo o TRT, a limpeza se limitava aos banheiros privativos, usados por hóspedes, o que difere da limpeza feita em ambientes coletivos e abertos.
No caso em julgamento, seria necessária a comprovação da insalubridade por peritos, o que foi dispensado pelas duas partes. A camareira pediu revista do processo. Ela alegou que ficava exposta a agentes biológicos porque era responsável pela limpeza de todos os banheiros privativos dos 179 quartos do hotel de luxo. Em revista, a 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho acolheu a argumentação da empregada de que a decisão do TRT contrariou o entendimento da súmula 448 do TST. O verbete estabelece que a higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, justifica o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo. No caso, em análise, a turma destacou a jurisprudência do TST e entendeu em decisão unânime que a atividade da camareira se diferenciava do serviço de recolhimento de lixo e limpeza em banheiros de residências e escritórios e que é devido o adicional de insalubridade de 40%. Negado o pedido de liberdade a um policial militar acusado de matar um jovem por vingança. Mais informações com o repórter Damaris Bubans. A decisão é do presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha. No habeas corpus, a defesa do capitão da Polícia Militar da Bahia alegou demora no julgamento de outro habeas corpus, ajuizado no Tribunal de Justiça Estadual em agosto de 2018 e que ainda não foi apreciado. A advogada sustentou também que o pedido de prisão preventiva é genérico e não justifica a necessidade de prisão. O capitão está preso desde setembro de 2017, acusado de matar um jovem e deixar outro paraplégico. O crime ocorreu em Salvador e, de acordo com o Ministério Público, o PM atirou nos dois para se vingar de um assalto cometido contra sua companheira. O ministro João Otávio de Noronha indeferiu o pedido e ressaltou a súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, que impede o tribunal de conhecer habeas corpus sem antes ter havido julgamento de mérito na instância anterior, onde foi impetrado. De acordo com o presidente da Corte, o afastamento da súmula só é possível excepcionalmente, a fim de suspender flagrante constrangimento ilegal, o que não foi o caso. No próximo bloco, o cumprimento da legislação ambiental e a importância do equilíbrio natural para a preservação do solo. Existe um papel importante, desses organismos como sequestradores de carbono, eles ajudam na mitigação das mudanças climáticas também. Ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos, segundo a Constituição. O meio ambiente é tudo aquilo que nos cerca, como a água, o solo, a vegetação, os animais. E tudo que existe na natureza tem uma função. Fauna, flora, minérios. A minhoca, por exemplo, um animal que nem sempre é lembrado, é uma grande parceira da agricultura. Transforma resíduo orgânico em adubo de qualidade. Mesmo longe dos nossos olhos, quanta vida há debaixo do solo. Fungos, bactérias, insetos, tudo que existe na natureza, acredite, tem função. Os organismos subterrâneos influenciam a estrutura física e a composição química dos solos. A minhoca, por exemplo, é uma parceira e tanto para a agricultura. Transforma resíduo orgânico em adubo puro, de qualidade. Fomos conversar com o engenheiro agrônomo Ítalo Guedes. Ele é pesquisador da Embrapa há 10 anos. O manejo de matéria orgânica no solo é o tema de estudo principal do pesquisador. Existe um papel importante desses organismos como sequestradores de carbono, eles ajudam na mitigação das mudanças climáticas também, então solos ricos nesses organismos, minhocas, cupins, formigas, bactérias e fungos, eles têm um papel muito grande, é o principal, na ciclagem de nutrientes e no enriquecimento em matéria orgânica do solo. Nesse minhocário, o pesquisador Ítalo utiliza restos de hortaliças e frutas, além de gramíneas, como capim, ou até grama mesmo, que ajudam a tornar mais lento o processo de decomposição da matéria orgânica. A partir de um mês, até 90 dias mais ou menos, aqui ele vai conseguir tirar um adubo de qualidade. O que se coloca no minhocário, dependendo da espécie de fruta, de verdura, enfim, pode ter alguma mudança na qualidade do adubo? Sim.
Pode ter uma mudança, vai depender... Toda a composição do verme composto vai depender da composição anterior dos materiais que foram postos aqui. Então, se são hortaliças, dependendo da hortaliça, se são folhas, isso vai influenciar diretamente a composição, principalmente em nutrientes minerais, do verme composto final. O minhocário transforma o material orgânico em 2 tipos de composto. O sólido é o adubo e o líquido é conhecido popularmente como chorume. Na cidade, esse resíduo percorre um longo caminho. Resultado, impacta o solo e até os cursos d'água. Mas no minhocário, o chorume é um recurso muito importante. Esse chorume aqui vem da decomposição de material vegetal, né? Pelas minhocas, pelos micro-organismos que estão no solo, pelos artrópodes e outros pequenos animais, inclusive cupins e formigas, que estão no solo. Qual função que ele tem? Esse chorume, a função principal que a gente utiliza na agricultura, alguns pequenos horticultores e até maiores utilizam, é como fertilizante, como fonte de nutrientes minerais. Segundo o pesquisador, os estudos mostram que o chorume e o composto sólido são ricos em nutrientes minerais e substâncias orgânicas com papel de hormônio vegetal. Bom, até aqui vimos que a minhoca é parceira da agricultura, assim como outro animal um pouco mais conhecido. Pelo zum, 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 já sabe de quem estamos falando, né? Bem-vindo ao mundo das abelhas. Existem cerca de 3.000 espécies de abelhas no Brasil, 1.700 delas catalogadas. A maioria vive no cerrado. A jataí do solo, pequenininha, está entre os poucos grupos de abelhas que constroem os ninhos na terra. Também existem abelhas que não fazem um ninho na terra, mas recolhem um pouco dela para proteger a entrada e reforçar a estrutura das colmeias. Amanda Saia faz assim. Nós estamos na Unidade de Recursos Genéticos e Biotecnologia da Embrapa, em Brasília. Por aqui, as bocas dos ninhos estão cheias de barro. Dentro deles, não é diferente. Além dela fazer a entrada do ninho com barro, que é aquela estrelinha, né, aquela coroinha de barro em volta da boca, que é característico dela, ela também faz esse batume em volta do ninho dela. O ninho dela está lá dentro, né, que é um ninho, é favo de cera. Cada favo desse é uma favo de cria e dentro tem larvas que estão sendo criadas. Do lado aqui, ó, eu tenho o pote de mel, tá? O repórter cinematográfico Paulo Dutra registrou o momento em que algumas abelhas trazem pedaços do solo para montar a estrutura da colmeia. A questão do solo é tão importante que o IBAMA já discute com os pesquisadores sobre as rotas de exposição das abelhas aos agrotóxicos. Abelhas que têm esse hábito, né, de coletar o barro para fazer esse invólucro, elas estariam expostas ao, por exemplo, a resíduo de agrotóxico no solo, que é agrotóxico aplicado, né, ou diretamente no solo, ou é aplicado na parte aérea das plantas e isso pode ser depositado no solo. Essa é uma das preocupações, tanto que a gente tem discutido num grupo de trabalho do IBAMA a inserção de uma espécie dessas nossas, da fauna brasileira, que tem esse hábito nas análises de risco, para aqueles compostos que são aplicados, por exemplo, no solo, que pode ter algum resíduo no solo. E vamos ficar por dentro das últimas notícias, é hora do Giro na Rede. E a repórter Adriana Cardoso, quem está hoje lá na redação do Jornal da Justiça e vai nos atualizar sobre as últimas. Boa noite, Adriana. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Então, vamos lá, as notícias aqui da redação. O Superior Tribunal de Justiça acolheu o pedido da AGU, a Advocacia Geral da União, e suspendeu a liminar que impedia a Petrobras de vender 90% da transportadora associada de gás, subsidiária da estatal que opera gasoduto. Na decisão, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, reconheceu que interromper o processo de venda afetaria o interesse público e traria grave lesão à ordem e à economia públicas. A liminar havia sido concedida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no âmbito de uma ação popular proposta pelo Sindicato Unificado dos Trabalhadores Petroleiros, Petroquímicos, Químicos e Plásticos nos estados de Alagoas e de Sergipe. Essa ação questiona a legalidade da licitação aberta pela Petrobras para realizar a venda. A União ingressou no processo como parte interessada,
por ser a principal acionista e controladora da Petrobras. No pedido de suspensão da liminar encaminhada ao STJ, a AGU explicou que o procedimento adotado pela Petrobras teve legalidade reconhecida pelo Tribunal de Contas da União e observou as melhores práticas de mercado, atraindo 87 empresas e grupos econômicos interessados. E a pedido do Ministério Público, a Justiça Federal da Bahia fixou um prazo de 3 anos para que o INCRA e a União concluam a titulação de territórios quilombolas em Maragogipe, município localizado a 130 quilômetros de Salvador. A Justiça determinou também que o INCRA apresente um cronograma para a finalização do processo, já que esse processo está em andamento há 11 anos. E o município de Faria Lemos, na zona da Mata Mineira, foi condenado a pagar R$45 mil para uma transportadora de combustível. Uma ponte caiu no momento em que um caminhão carregado com 20 mil litros de combustível passava pelo local. Quando a ponte cedeu, o caminhão tombou completamente e caiu sobre o leito do córrego. O município alegou que a culpa é exclusiva do motorista, porque o acidente aconteceu porque a estrada não estava preparada, não era destinada para veículos de carga. Já o empresário disse que não havia sinalização na estrada ou na ponte sobre os limites de peso e tamanho dos veículos para que pudessem trafegar com segurança. E a Justiça do Rio de Janeiro realizou mais de 19 mil audiências de custódia em 2018. Esse número é 3 vezes maior do que o ano anterior, em 2017, quando foram realizadas 6.600. Esse aumento se deve à instalação de centrais também no interior do estado. A audiência de custódia é um instrumento processual que determina que todo preso em flagrante seja levado até um juiz no máximo em 24 horas para que seja avaliada a legalidade da prisão e a necessidade de manter a prisão. Em 2018, foram expedidas mais de 10 mil concessões de liberdade durante essas audiências de custódia e 30 mil prisões em flagrantes foram convertidas em prisões preventivas. Eu sei que você já sabe, mas eu ainda quero lembrar que se você quiser ver e rever todas as notícias do Jornal da Justiça, é só acessar no YouTube, tá tudinho lá, digita lá, TV Justiça Oficial. Érica. Obrigada, Adriane. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Continue com a programação da TV e a gente se vê amanhã. Até lá.